com mais uma decisão do VAR olhando apenas a camisa em jogos do Goiás no Campeonato Brasileiro, tira a vitória da equipe esmeraldina, que fatalmente venceria esse jogo na Serrinha, envia um empate mais uma vez com gol de derrota, mas que quero trazer aqui para vocês o que foi esse jogo, né, que a gente não pode só lamentar, olhando um time que tem a folha mais de 10 vezes maior do que o Goiás nessa Série A do Brasileirão, um empate dentro de casa também não é tão ruim assim, né? Trazer o que foi a expectativa do que estava se desenhando no jogo, né? Um time que defendeu muito bem mais uma vez contra um grande rival, mas que não precisa disso, sabe? O time tem muito mais organização se você olhar no longo prazo, muito mais questão financeira também, enfim, em posições muito favoráveis dentro do Campeonato Brasileiro e ainda assim, né, necessita da ajuda da CBF em muitos lances, né? Já não foi a primeira vez, o mesmo juiz, o Edminho já havia comentado essa situação inacreditável, né? Tira essa vitória do Goiás, mas que mesmo assim continua numa situação legal, positiva, que eu acho que a gente pode olhar com um certo otimismo daqui pra frente. Quero tratar um pouco mais desse lado aqui, porque já cansei de falar de arbitragem, né? Acho que a coisa que mais me chateia no futebol é essa questão de VAR, né? Principalmente depois de 2019, que foi adotado aqui no Brasil, infelizmente não funciona de jeito nenhum, né? Bora falar sobre esse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para conferir também nossos outros vídeos aqui dentro do YouTube do Goiás News, onde a gente grava sempre pelo menos 2 por dia, né? Inclusive hoje de manhã eu gravei sobre o próprio Edminho Pinheiro, falando dessa questão da arbitragem, um árbitro que já havia um jogo muito polêmico contra o Palmeiras fora de casa no empate do Flamengo em 1-1, novamente tendo outra decisão. Vou estar deixando na tela final para vocês acompanharem. Nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, vai estar aqui embaixo na descrição. Nosso apoiador desse vídeo hoje é a Sorte GoBet, casa de apostas esportivas para você lucrar, com jogos inclusive dessa segunda-feira, né? Começa inclusive a próxima rodada da Série B com o Sport Bahia em Recife. Além disso, jogos ali no Campeonato Italiano, com Empoli e Roma, né? Na Espanha com Almeria e Osasuna, Campeonato Português também, e os jogos da Copa do Brasil, com Corinthians e Fluminense, né? Flamengo e São Paulo, a partir da quarta e da quinta-feira. Vai estar aqui embaixo na descrição a Sorte GoBet, nossa apoiadora aqui do Goiás News, e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar inicialmente sobre o que foi o comportamento do Goiás nesse jogo, que obviamente, para a gente passar brevemente dentro aqui do resultado, né, não dá para falar que um empate dentro de casa contra o Flamengo é um ruim desempenho, enfim, ou algo dentro desse sentido, porque dificilmente os clubes onde na teoria o Goiás começou com o primeiro objetivo de ficar na Série A, hoje se vencesse praticamente, quase que matematicamente falando, o Goiás já se salvaria, porque dificilmente eu vejo os times alcançando mais do que 40, 38, 39 pontos nessa Série A. Infelizmente acabou tirando essa vitória do Goiás, mas enfim, trazer um pouco mais da análise desde os primeiros minutos desse jogo dentro da Serrinha, que foi sim uma partida corajosa por parte tanto do Goiás quanto do próprio Jair Ventura. Já havia comentado com vocês, inclusive antes, né, da bola rolar, que eu entraria logo de cara com 2 volantes, mas o Marquinhos Gabriel ele fez uma função diferente dentro desse jogo, ajudou bem mais na marcação, que conteu também ao lado ali do Dadá Belmonte as investidas, né, do Flamengo, principalmente pelas beiradas do campo. Então um jogo que até começou com o Goiás deixando obviamente o Flamengo com a posse de bola, e o primeiro tempo até, se tivesse saído alguns gols, acho que até seria justo, tanto por parte do Flamengo, que teve aquela primeira chance com o Marinho, que acabou isolando. O Goiás errou nas duas questões de contra-ataques. Eu acho que faltou a inteligência, principalmente ali do Dadá Belmonte, nas decisões pelo lado direito. O Goiás estava muito segurando demais a bola, e na hora de dar ou para um cara de velocidade, que no caso seria o Dadá Belmonte lá no lado direito, ou até mesmo esticar para o Pedro Raul buscar uma finalização, não conseguiu isso, né? Tanto é que o Dieguinho também errou aquele gol aos 29 minutos, né, se eu não me engano, no primeiro tempo ainda, chutando para fora uma bola ali rasteirinha que, na minha opinião, ele deveria ter cruzado para o Pedro Raul. Acho que ele não olhou ali para frente para ver o Pedro Raul tão de frente, porque assim, se é um atacante, a gente até pode olhar, o cara tá dentro da grande área, tem que mandar pro gol, mas o Dieguinho não tem essa característica. Na minha opinião, o Goiás pecou bastante nos seus contra-ataques, né? Poderia ter aproveitado um pouco melhor as suas situações, e o Marquinhos Gabriel dando uma qualidade bem melhor para o time no quesito da segunda bola. O Goiás hoje, principalmente com o Pedro Raul, praticamente ganhou todas, né, ali pelo alto, enfim, disputando com tanto o Davi Luiz e principalmente com o Léo Pereira, né? Levou desvantagem em todos os lances praticamente com o centroavante esmeraldino. Então o Goiás ficou bem mais com a posse de bola na segunda bola, melhor dizendo, do que em relação aos últimos jogos contra o próprio Santos, o Atlético Mineiro, e também contra, se eu não me engano, aquele jogo fora de casa, né, que o Goiás havia feito contra o Palmeiras. Enfim, tava só a bola ia lá pra frente e já perdia nesse jogo de hoje não. E com a qualidade do Marquinhos Gabriel, ajudou bem mais, né, nessas criações, como eu falei. Ficou faltando o último passe, né, aquela decisão por parte de inteligência dos atacantes esmeraldinos para a bola entrar pro gol. O Tadeu nem foi tão exigido assim,
se a gente imaginar ali o primeiro tempo, né, em relação a grandes defesas, não foi tão exigido. Enfim, o Goiás, como eu disse, até ficou bem mais compacto no meio de campo, tanto com essa marcação do Marquinhos Gabriel, porque naquele jogo contra o Santos ficou um buraco muito grande e até por isso eu via com uma grande preocupação essa marcação do Flamengo, que joga bastante pelos lados. Hoje, sem a presença do Gabigol e também do Pedro, ficou bem mais fácil do Goiás marcar aquela região central. Então, basicamente, o Caetano e o Reinaldo, né, não tiveram grandes problemas em relação à antecipação, enfim, disputas de bola, como se tivesse ali com um centroavante, né? Uma boa sorte para a equipe esmeraldina. Enfim, como eu falei para vocês, no primeiro tempo que já foi bom, bem disputado, o Goiás que não é aquele time mais como começou o Campeonato Brasileiro, que muitos pegaram assim no pé do Jair Ventura, né? Que era um time muito mais retrancado, enfim, não conseguia sair jogando. Ainda acho que, por exemplo, o Vinícius não combina com esse estilo de jogo do Goiás, tá? Ele, praticamente todas as jogadas, morre ali com ele no lado esquerdo, e no primeiro tempo também não foi diferente disso, né? É um cara que não tem essa característica de explosão, do jogador que pega a bola e vai para cima, mas é um time bem mais corajoso. O crescimento do Dieguinho dentro do Campeonato Brasileiro, o próprio Aurimir, né, que está tentando agora, inclusive com bem mais êxito, com bem mais qualidade, melhor dizendo, saindo, driblando, enfim, conseguindo algumas jogadas individuais, uma confiança bem maior por parte dos jogadores que, no geral, elevam o grupo, né, para fazer partidas melhores e bem mais corajosas, indo para cima, como foi no caso do Flamengo, apesar de ter ali alguns jogadores reservas, vários deles que, dentro do time ali titular, já ganharam diversas oportunidades, a própria dupla de zaga, né, o próprio goleiro também com o Santos, no meio de campo o Vidal, Everton Ribeiro, o Cebolinha, o Marinho, são jogadores muito bons, né, que o Goiás teve pela frente hoje e conseguiu segurar, teria vencido se não fosse, no caso, essa decisão da arbitragem, né? Enfim, o primeiro tempo do Goiás ficando com 37% de posse de bola, mas sempre espetando a equipe rival. Como eu falei, faltou aquela escorada, aquela definição correta por parte dos atacantes esmeraldinos para conseguir o gol. No segundo tempo, o Dadá Belmonte acabou sentindo, né, uma pena, ele que, como eu falei, em um ou outro lance pode até ter errado nas suas decisões, mas é um cara que tenta demais. Então, um cara que consequentemente vai tentar mais vezes, obviamente também vai errar. E por ele ser o único jogador por parte nessa questão ofensiva do Goiás que busca o jogo sempre para frente, o Marquinhos Gabriel não tem tanto essa característica, às vezes ele até tenta, mas sempre mais pelo lado esquerdo. E o Vinícius também é mais um condutor de bola do que propriamente um ciscador, né, como a gente pode citar, que era o Dadá Belmonte. Hoje ele evoluiu bem mais e nessa partida fez muita falta no segundo tempo ali, né, por parte do Goiás, que não conseguiu mais criar tantas oportunidades pelo lado direito que estava o Dadá Belmonte, e para falar a verdade ele ajudou bastante na marcação, tanto ali quando ela fez do lado esquerdo na dobradinha com o Sávio, até mesmo no lado direito com o Dieguinho, o Maguinho. Enfim, o Goiás foi bem inteligente nessa questão, como eu já havia alertado no primeiro tempo. Para o segundo, né, entrou o Matheus Salles na sua vaga, uma alteração que eu até entraria, né, em relação aos 45 minutos iniciais, só que na vaga do Vinícius, né, no pré-jogo aqui, eu havia comentado com vocês, iria com Aurimir e Matheus Salles, deixando lá na frente o Marquinhos Gabriel, bem mais solto no meio de campo. Hoje teve um combate muito bom, que auxiliou também em relação ao último jogo contra o Santos, né, ficou um meio de campo bem mais compacto, bem mais competitivo pelo lado do Goiás, e lá na frente, né, no segundo tempo, ficando apenas o Vinícius e também o Pedro Raul. Em relação às grandes chances, né, ainda do primeiro tempo, o Dieguinho foi um cara fundamental no Goiás, naquele lado direito, principalmente para a saída de bola. Já que o Dadá Belmonte havia deixado o jogo, o Dieguinho era aquela válvula de escape, sempre girando muito bem, inclusive, na marcação. Mais uma partidaça pelo Goiás hoje, que inclusive foi coroado com o gol. O Goiás errou uma vez, que eu entendi assim, dentro do encaixe da marcação, na segunda etapa, que foi aquela cabeçada do Vidal, né? Logo aos 7 minutos, o Aurimir ficou ali meio que olhando a marcação, o Vidal indo de quietinho, e acabou cabeceando, para muita sorte do Goiás, pelo lado de fora. Enfim, o Vinícius não conseguia ter aquela grande jogada. O Pedro Raul também parecia, hoje, não estar encontrando aquela bola ideal. Ele até havia feito uma parede, deu aquela impressão que essa jogada poderia ainda vingar durante a partida, mas estava errando alguns passes. Enfim, teve um que ele tentou tocar, acho que foi pro meio de campo, deu um passe de esquerda e errou completamente, né? Não estava assim no seu melhor dia em relação a passes nesse jogo, até obviamente, né, a assistência belíssima para o gol do Dieguinho na reta final. Enfim, outras jogadas que teve ali por parte da equipe esmeraldina, que no segundo tempo deixou o Flamengo muito mais com a posse de bola, rodava para um lado, rodava para o outro, mas dificilmente conseguia penetrar ali dentro da grande área do Goiás, que foi muito bem na sua marcação, tanto o Aurimir, o Marinho, mais um baita jogo, tendo grandes adversários, né? Não é fácil você marcar o Sotelo,
muito menos também o Cebolinha, apesar de eu achar o Soteldo muito mais jogador, muito mais perigoso, melhor dizendo, não jogador, mas muito mais perigoso do que o Cebolinha nessa fase atual dentro do Flamengo. Enfim, mais uma boa partida na questão das marcações dentro do Goiás, né? A zaga conseguiu também rebater todas as bolas bem, então parecia ser um jogo confortável. Não, cara, ele de 0 a 0, a gente se brincar, se tivesse ficado 0 a 0 esse jogo, a gente até sairia com um gostinho melhor na boca, né? Do que foi esse empate por 1 a 1. Enfim, uma boa partida do Goiás, como eu falei, faltou um pouquinho mais de espetadas na questão ofensiva, até mesmo o Jair Ventura tentando corrigir isso, colocou o Renato Júnior aos 22 minutos na vaga ali do Vinícius e ficou ali os 3 na frente, né? Acabou que o Dieguinho auxiliou o lado esquerdo, até mesmo porque o Rodinei é um cara bem perigoso nessa questão ofensiva do Flamengo, caiu para aquele lado, né? Foi inclusive colocado a campo na vaga do Mateuzinho pelo técnico Dorival Júnior. Então o Jair Ventura enxergando bem isso, né? Colocou o Dieguinho lá no lado esquerdo e o Renato Júnior sendo aquele cara que pode não ser assim o maior driblador da história, mas que protege muito bem a bola e segurando também a posse pelo time esmeraldino. Então ficou lá do lado direito, o Vinícius acabou saindo aos 22, tomou um cartão amarelo ali besta, já que, por exemplo, ele não estava pendurado, né? Então não faz sentido levar esse cartão. Inclusive ficou fazendo um tratamento de gelo no joelho, né? Vou até ficar de olho a respeito nessa história. O Goiás ficou menos com a posse de bola, mas tentava ali uma espetada, teve até aquele lance que a bola foi enfiada para o Pedro Raul, e o Davi Luiz conseguiu antecipar. Então o Goiás, a partir dos 28, 30 minutos, começou a ser uma equipe bem mais perigosa do que havia sido ali no questão dentro do primeiro tempo, né? Em relação aos primeiros minutos do segundo tempo, melhor dizendo. Então Renato Júnior por um lado, o Diego do outro, até saiu o gol ali, inclusive do próprio Dieguinho, caindo mais como um meia esquerda, né? A bola sobrou ali para ele depois de uma belíssima parede, né? Nem é que sobrou, né? O cruzamento dentro da grande área, feito, se eu não me engano, pelo Renato Júnior. O Pedro Raul acabou escorando muito bem, ele já havia feito aquelas jogadas. Eu falei, gente, chuta no gol, né? Teve uma que ele rodou por Marquinhos Gabriel, mas acabou dominando muito mal. Enfim, até a bola bateu ali na mão, o juiz inverteu a falta, né? Não era para ter sido nadinha, ele ainda deu a falta de ataque, mas enfim, o Pedro Raul que já vinha tentando essa jogada, e a aproximação aconteceu por um cara que é um coringa dentro desse time, pegando até que estranho na bola, mas bateu bem, né? Porque a bola entrou, inclusive, quase no ângulo ali do goleiro Santos, indefensável, apesar de ter escorregado na hora da finalização, abrindo o placar para a equipe esmeraldina. Ainda na reta final, né? Deixa eu até conferir no momento que foi o gol do Goiás. Parecia ser aquele jogo com cara de 1 a 0, né? Que o Goiás ali sofre um pouco, enfim, foi aos 35, né? O gol do Goiás aos 35 minutos do segundo tempo do Dieguinho. Parecia aquele jogo que, obviamente, a gente sofre bem mais, porque você está enfrentando um time que, mesmo vindo com alguns jogadores reserva, a qualidade dos caras é infinitamente maior, né? Tem uma folha salarial melhor, então assim, não dá pra você querer controlar um jogo inteiro contra um time que tem 10 vezes mais a sua folha salarial. Parecia, né? Até a cobrança ali de escanteio, melhor dizendo, aos 38 minutos, uma bela defesa inclusive do Tadeu, uma jogada do Ayrton Lucas, né, que acabou rabiscando ali, foi uma das poucas chances que o Flamengo teve ali, foi uma bela defesa do Tadeu, né? Eu já vi muitos goleiros inclusive não conseguindo pegar aquela bola de antemão, ele acabou defendendo no escanteio, o lance polêmico demais, né, que convenhamos, beleza, o Tadeu pode ter falhado no lance? Não acho, mas se foi essa interpretação, o que eu mais fico chateado em relação, por exemplo, a decisão que é adotada pelo VAR. Se fosse pro Goiás, um jogo contra o Flamengo, jogo duro, enfim, no Maracanã, 1 a 0 pro Flamengo, aos 38 minutos o Santos fosse pegar uma bola dessa e acabava soltando, né, no pé do adversário. Não daria, entendeu? Não adianta, Guilherme, você tá criando teoria da conspiração. É qualquer um que assistiu meia dúzia de jogos do Goiás, acho que nem precisa ser isso tudo, né? Dependendo dos jogos ali, 3 partidas do Goiás que você já assistiu, você já consegue perceber que não é fácil, sabe? O juiz dá um gol pro Goiás, procura tudo que for possível, e nessa decisão ele também aos 38, a bola que obviamente, né, foi disputada com o Tadeu. Aqui no Brasil eles adotam um critério que não pode nem encostar no goleiro, que já é falta, né? Eu não sou a favor desse critério, mas se marca para um, tem que marcar para outro. É só, inclusive eu até coloquei esse lance lá no Instagram, @GoiásNews1943, do lance entre Avaí e Flamengo, né? Lá na ressacada, o Santos, goleiro do Flamengo, saiu e esbarrou ali com o jogador, a bola acabou entrando e o juiz deu a falta, né? Então, numa jogada parecida demais, né? O Tadeu vai ali, na bola, pode até, beleza, ter falhado, enfim, não acho que foi essa situação, ele já ia para encaixar a bola, teve ali o contato também do jogador adversário, que fatalmente, se fosse qualquer jogo, qualquer time dentro do Brasil, o juiz, inclusive, dentro de campo, deu a falta, e o VAR, né, sempre quando o Anderson Daronco, quando tá lá, apronta demais. Cara, como é ridículo, sabe? É uma coisa que eu já desanimei completamente de arbitragem do Brasil. Eu fico às vezes revoltado. Em questão de jogo, eu nem fico chateado mais. Você toma gol, faz isso, aquilo. Eu sou um cara bem mais racional nessa parte, né, atualmente, apesar de sentir muito, né, a gente sempre na torcida, mas de arbitragem, isso é uma coisa que às vezes me revolta tanto, porque
já até cansamos, né, de ver isso, mas sempre a mesma questão, sempre contra o Goiás tem aquela uma dificuldade tão grande para ver um pênalti, para fazer a decisão que é a correta, e contra o Goiás é tão fácil, né, uma checagem ali no VAR acaba dando gol. Parecia que o Goiás ia entregar a paçoca ali no finalzinho ainda, né, porque geralmente o time, quando tá bem no jogo, faz o gol que estava dando a vitória, enfim, com muita competitividade, acaba levando o gol desse, dá aquele baque, mas não, o Jair Ventura fez algumas substituições até corretas, na minha visão. Entrou o Caio Vinícius na vaga do Marquinhos Gabriel. Na teoria, essas substituições, o Goiás estava ganhando por 1-0. E também o Dieguinho saiu e entrou o Apodi na sua vaga, né? O Dada Belmonte, inclusive, levou um cartão amarelo na revisão, né? Melhor dizendo, do VAR, e uma decisão boa dele, porque ele já, no caso, acabou sentindo, possivelmente vai ficar de fora do jogo contra o Bragantino e estava com 2 amarelos, então melhor cumprir suspensão, já que vai estar possivelmente lesionado mesmo, já volta nas próximas rodadas. Vou conferir também quando é que ele vai ficar novamente à disposição, já sem nenhum cartão, né? Então acabou entrando no finalzinho também o Felipe Bastos na vaga do Aurimir. O Goiás conseguiu até que segurar bem aquela bola na parte ofensiva, tanto com o Renato Júnior, enfim, algumas outras tabelas com o próprio Pedro Raul, né, que conseguiu até escorar uma outra bola, enfim, não sofreu tanto como a gente imaginava naquela reta final, até mesmo porque o Flamengo estava cheio de jovens, né? Acabou que um deles, inclusive, marcou o gol na sobra ali, né? O Matheus França, mas enfim, a Goiás, certamente, não tem como falar que é melhor você enfrentar o Flamengo com essas peças mais jovens, enfim, do que um Pedro, um Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, né? Um time muito bem qualificado. Não dá para dizer que esse empate é ruim de forma alguma. O Goiás se mantém na 9ª colocação com os seus 36 pontos, mas, cara, daria para ser a vitória, né? Não foi um jogo assim que os 3 pontos ficou tão distante, então acaba ficando aquele gostinho amargo, mas de longe, sabe? Não é um resultado ruim. Bola pra frente também, a gente sabe que nunca vai ser fácil, né? Um time, acho que a CBF tem uma certa birra quando é um dos times ali, se não for, tem o América Mineiro, que é da região sudeste, mas eu nem considero tanto assim, né? Parece que quando começa a entrar na casinha deles, fala, opa, nessa vaga aqui não, tá? Bora segurar vocês aí um pouquinho. Então, na colocação, 36 pontos, mas já abre uma vantagem confortável em relação também, se a gente for pensar em Copa Sul-Americana, pelo menos o 14º vai ir, né? Fatalmente. Então, o 15º, que hoje é o Fortaleza, tem 30 pontos, o Goiás já abre 6 de vantagem em relação ao primeiro time sem classificação para a Sul-Americana. Em relação também à parte de Libertadores, né? Possivelmente teremos um G8. O América Mineiro também empatou com o Botafogo, chegou aos mesmos 36 pontos do Goiás, mas o América tem uma vitória a mais, né? 10 contra 9 da equipe esmeraldina, 9 vitórias do Goiás, 9 empates e outras 8 derrotas, né? O Flamengo que acaba ficando na 3ª colocação. A gente não gosta de nenhum, mas tomara também que não ganhe esse campeonato aí também, né? Antes na mão do Palmeiras, que não é nenhum santinho, mas que, na moral, é impossível, cara, você gostar de Flamengo, enfim, é revoltante demais. Mas enfim, é um bom ponto, sabe? Acho que a tabela em geral foi boa pro Goiás nessa rodada. O primeiro dentro da zona é o Cuiabá, que acabou empatando, né? Perdeu pro Internacional fora de casa, então ficou com 26, o Goiás tem 10 de vantagem, como eu falei, muito difícil para o Goiás cair, acho que tem que pensar em algo a mais. Se tivesse os 3 pontos de hoje, certamente facilitaria dentro desse processo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual foi a sua avaliação desse jogo, se o Goiás foi bem, enfim, acho que conseguiu inclusive sofrer bem menos do que em outras épocas, enfim, até mesmo dentro desse Campeonato Brasileiro, vejo com bons olhos essa sequência, né, que teremos pela frente, o Bragantino, também a equipe acabou fugindo agora o Botafogo, e depois o Fortaleza, os dois dentro da Serrinha. Acho que dá para o Goiás mirar um pouquinho mais além dentro dessa reta final, mas como eu falei, né, acaba ficando um gostinho amargo, enfim, a arbitragem, sempre as mesmas questões, né, não passa uma rodada sem o Goiás estar no meio, mas enfim, bola pra frente, e um bom campeonato do Goiás, certamente voltando, né, a dar orgulho para o seu torcedor. Então pode deixar a sua visão aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para conferir outros vídeos também aqui dentro do YouTube do Goiás. Vou estar deixando aqui na tela final outro vídeo quando eu falei inclusive do Edinho Pinheiro, ainda nessa manhã desse domingão, falando sobre a escalação do Ramon Abate-Abel, né, que já havia errado no jogo pro Flamengo, contra a equipe do Palmeiras fora de casa. Novamente agora mais um lance polêmico, enfim, né, parece que insistir no erro, né, enfim, é um jogo que, beleza, bora aceitar e bola pra frente. E se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu comentário também, compartilhe o nosso conteúdo para cada vez ajudar a gente a crescer ainda mais, né, aqui dentro da plataforma. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte Golbet, nossa apoiadora aqui do canal, vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera, valeu, Goiás!